Eu sempre falo aqui para vocês que é muito importante isso, né, mamães? Que o que acontece, gente? A criança que reage à proteína do leite de vaca, na verdade, ela é uma criança com alergia a alimentos. Algumas crianças reagem realmente só ao leite de vaca? Sim. Só que os estudos já têm mostrado que a maioria das crianças alérgicas, a maioria, acima já de 50%, reagem também a outras proteínas de outros alimentos em algum momento ali da vida dela. Tá? Pode ser que no início ele desenvolva só uma reação ao leite de vaca e pode ser que em algum momento aí, né, dependendo se é pela alimentação da mãe ou no momento da introdução alimentar, ela pode vir a reagir a outras proteínas sim, e nisso a gente tem que ficar atento, fazer todo o processo com segurança, da forma correta, né, identificando aí o mecanismo imunológico, identificando o grau de sensibilidade da criança, isso é muito importante. E aí vocês vão me perguntar de exames, Ju, mas a gente faz exame, e aí a gente percebe, né, se a criança reage a outro alimento ou não. Depende do sintoma da criança e do sintoma que ela apresenta com aquele novo alimento. Porque, gente, a alergia, ela, sabe assim, a área de exatas, 2 mais 2 igual a 4, aqui não funciona dessa forma. Então, por exemplo, o que é um grau de dificuldade para a gente poder avaliar se a criança reage a outro alimento ou não? Pode acontecer da criança reagir ao leite de vaca com um sintoma e reagir a outro alimento, por exemplo, vou pegar aqui ao ovo, de outra forma. Então já dificulta, né? Falei, poxa, se sempre ela tem um contato ali com leite, por exemplo, e tem sintomas respiratórios e gastrointestinais, né? Sempre que tem um contato com leite, faz um chiadinho, tem uma infecção respiratória, tranca o nariz, muco, sangue nas fezes, diarreia, por exemplo, tá? E aí, quando ela tem contato com o ovo, por exemplo, começa uma irritação na pele, brotoejas, uma pele mais ressecada, começa a aparecer uma dermatite, por exemplo. Ou também pode acontecer no contato imediato, por exemplo, né, eu tenho crianças que tiveram contato com a banana e fizeram reação IgE mediada, com placa vermelha, inchaço de boca, inchaço de olho, e com leite fazia sintomas tardios, que a gente chama de IgE não mediados, como sintomas respiratórios e gastrointestinais. Isso pode acontecer. Claro que geralmente, né, a grande maioria dos pacientes, por exemplo, que eu acompanho, eles tendem a apresentar o mesmo tipo de reação para mais alimentos. É uma tendência maior, é o que é mais comum. Mas eu tenho alguns pacientes que eu acompanho que apresentam reação de um tipo para ovo, outro tipo para o leite, de um tipo para soja, outro tipo para o leite. Então, pode haver diferenças, tá? Isso é um dificultador, mas é interessante que vocês saibam para ampliar, né, o radar aí e para levar isso sempre ao médico, porque o fechamento do diagnóstico, né, de alergia ao leite ou de outros alimentos deve ser feito pelo médico, de preferência especialista, né? Um bom alergista, um bom gastropediatra, tá? Isso é importante. E tem excelentes pediatras também que entendem muito de alergia e sabem fechar. Mas se por acaso, né, não é especialidade do seu pediatra, é interessante que você procure um médico especialista, tá? Para te auxiliar nesse processo. Mas a primeira suspeita vai ser sempre da família, né, gente? A gente que tá ali, ó, né? O que eu sempre falo com vocês, o tratamento das alergias alimentares acontece no dia a dia. É a família quem faz, o profissional de saúde, o médico, o nutricionista, né? Que eu sempre falo que é a dupla dinâmica do tratamento da alergia, é o mínimo. Essencialmente, né, a gente precisaria de mais profissionais, né, sempre uma equipe multidisciplinar, o acompanhamento da criança é muito mais completo, claro, né, às vezes precisa de uma fono, uma terapeuta ocupacional, um psicólogo, maravilhoso ter todo mundo, mas um mínimo para o tratamento de alergia alimentar. É um bom médico, um bom nutricionista e ambos especialistas em alergia alimentar, né, porque senão já vi muito estrago sendo feito aí, muito estrago sendo feito na criança, porque o profissional não entendia de alergia alimentar e orientou a família. Nossa, não gosto nem de lembrar aqui de alguns casos, mas enfim, né, trazendo realmente risco de vida para a criança, né, coisas que acontecem. Então procure sempre, sempre, sempre um profissional realmente que vai te ajudar, não piorar a situação. E aí, pessoal, né, eu estava falando aqui dos exames.
Então, quando que que o médico pode pedir um exame para auxiliar aí no fechamento do diagnóstico de outra alergia a outro alimento além do leite? Quando a criança apresenta placa vermelha, né, ela começou, mesmo que com leite ela não apresentasse, tá? Placa vermelha e inchaço, que a gente chama de angioedema, né? Que geralmente incham aquelas partes mais molinhas ali do rosto da criança, boca, olhos, né, que geralmente incham bastante, ou pode até haver um inchaço maior, né, um angioedema aí, um edema mais generalizado. E placas vermelhas, né, que é o que a gente chama de urticária. Então, começou a apresentar isso, é muito importante que você leve ao alergista para ele te ajudar a entender se realmente a criança está fazendo esse tipo de sintoma por um outro alimento. E aí ele pode lançar mão de alguns exames. Até as crianças também com dermatite atópica, que é aquela lesão de pele onde a pele fica com aspecto mais inflamado, ressecado, pode abrir umas feridinhas, tá? Pode haver também produção desse anticorpo imunoglobulina E, né, que é o tipo de reação presente ali, o tipo de células que mediam aquele tipo de reação alérgica, que mostra lá no exame, né? Nesse tipo de sintoma, tem ou pode ter a presença dessa célula, que é um anticorpo, que é o que aparece no exame, tá? Então, para esses sintomas, placa vermelha, inchaço, dermatite atópica e a asma ligada à alergia, pode ser que os exames auxiliem o médico. Então, ele pode pedir lá o prick teste, né? O alergista já faz lá no consultório dele as picadinhas, e ele pode pedir um exame de sangue de IgE específica. Então, pode auxiliar. Vai chegar o resultado do exame, ele vai pegar a história clínica, o que está acontecendo com a criança, e o exame cruza a informação. E TPO, teste de provocação oral, que é o teste ouro para fechamento do diagnóstico. Se é uma reação mediada por IgE, que faz placa vermelha, inchaço, o ideal é que, se ele entender que tem uma necessidade de fazer um TPO, né? Então, o que é o TPO? Teste de provocação oral. Você provoca, você dá o alimento para ver como que o sistema imunológico vai reagir, né? Então, se a criança tem IgE, gente, sempre tem um risco de fazer uma reação mais grave. Não que toda criança IgE positiva, que faz esse tipo de sintoma, que dá positivo lá no prick e no exame de sangue, né, acima de 0,10 ou acima de 0,35 para o alimento ou para a proteína específica do alimento, não é que toda criança que tenha isso vá fazer uma reação anafilática, tá? Não é, mas tem potencial. Então, geralmente, os médicos pedem para fazer esse teste lá na clínica, no hospital, para que, caso, né, a criança entre em reação e seja uma reação mais grave, tenha todo o aparato ali para estabilizar o medicamento para socorro daquela criança, tá? Para que não tenha risco para a vida dela. Então, muito cuidado com isso. TPO tem que ser orientado, avaliado e muitas vezes acompanhado pelo médico. Não faça em casa. É claro, gente, nunca tinha dado o alimento, foi dar, né? A mãe comeu ou a criança foi ofertado ali na introdução alimentar. Aconteceu esse problema pela primeira vez, né? E aí nunca tinha acontecido. Então, minha orientação é: corra para o hospital. Né? Se a criança começou a inchar, começou a ter problema respiratório, começou a ficar molinha, é a hora de correr para o hospital, falar, ó, teve contato com esse alimento, a criança já é alérgica ao leite, e lá no hospital eles vão tratar. Mas se você já sabe, fez uma reação, por mais que a criança não tenha fechado garganta, não tenha ficado molinha, mas tenha dado placa vermelha, tenha dado inchaço, não tente fechar diagnóstico em casa. Tá? Quem fecha o diagnóstico é o médico e ele vai te aconselhar como fazer isso, e se ele avaliar e tiver que fazer isso em hospital ou clínica, que seja feito para a segurança do seu filho. Então, ele tem um exame, ele tem os sintomas e ele tem a história clínica que podem fechar. Se o médico avaliar que precisa fazer um teste com o alimento para ver se realmente, né, em até 2 horas, para as crianças já mediadas, se a criança vai reagir àquele novo alimento, ele marca o teste, faz com segurança no local adequado, faz a reintrodução do alimento ali na criança, porque criança IgE mediada, gente, geralmente reage quando o alimento é dado diretamente a ela. É bem mais raro criança fazer placa vermelha, inchaço, né, ser IgE mediada, produzir anticorpo na reação alérgica, que reage rápido, é um tipo de célula muito rápida, muito potente, reage então em até no máximo 2 horas, mas muitas crianças é quase que imediato ali depois do contato com o alimento, já dá a placa vermelha, já incha, né? O inchaço, gente, pode acontecer ou não, tá? Placa vermelha ou inchaço.
na grande maioria das vezes, né? Então essa célula de defesa ela é muito rápida, eu falo que é um soldado bombadão ali, ele acontece muito rápido e aí a criança tem que ficar ali em observação pelo menos 2 horas para ver se ela vai fazer esse tipo de reação, aí fazendo a reação realmente com a reintrodução do alimento, né? Como eu disse, a grande maioria das crianças faz reação IgE mediada quando dá o alimento diretamente a ela. Tem casos de reação assim via leite materno? Tem, mas é raro, tá? Bem mais raro. Então, a gente vai esperar esse tipo de reação dando o alimento diretamente ali na criança. A criança reagiu, pronto. Aí o médico fecha o diagnóstico, tá? Então, fechou o diagnóstico no TPO. Vamos recapitular aqui. Tem história clínica, pediu o exame que pode auxiliar, mas não fecha diagnóstico, porque tem criança que faz a reação e por incrível que pareça, né, eu acompanho o paciente assim, é raríssimo também, mas tem, que não dá positivo para IgE e faz urticária, e tem paciente que vai dar positivo e que na hora que você dá o alimento, a criança não faz nenhuma reação. Tá? Isso é importante, porque tem criança que produz IgE para o alimento, ou para proteína específica ali do alimento, e ela é sensibilizada, mas na hora que você dá o alimento, ela não é alérgica, tá? E o médico vai saber analisar isso e vai fechar esse diagnóstico. Nas crianças mistas, que eu falei aqui, que fazem asma e dermatite atópica, então tem a produção de outras células de defesa que não aparecem nesse exame, desculpa, mas pode ter a produção de anticorpo também, que pode aparecer no exame. Então, para a criança que tem reações mistas, começou a aparecer aí reação de dermatite, uma asma, né? O médico pode investigar para ver se tem alimento por trás disso. Nem toda asma tem ligação com alergia alimentar e nem toda dermatite atópica tem ligação com alergia alimentar. Isso é importante dizer também, tá, gente? Por quê? A criança pode ser a PLV, pode ser alérgica à proteína do leite de vaca e ter uma dermatite que não está ligada a alimento. Pode acontecer. A criança pode ser a PLV e ter uma asma que não está ligada a alimento. Isso pode acontecer, tá? O médico vai investigar isso melhor. Então, nos exames, também solicitando, pode ser que venha um IgE alterado. E aí ele vai instruir todo um TPO para ver se realmente aquele alimento que deu IgE alterado dispara dermatite atópica ou asma na criança. A dermatite atópica e a asma, né, ligadas aí à alergia a algum alimento, elas são mistas, então ela é um tipo de alergia mista, né? O que é mista, gente? Tem a presença de outras células de defesa, na hora da guerra ali, do envolvimento da reação alérgica, mas pode ter a presença de anticorpo também, isso é mista. 2 tipos de mecanismos imunológicos, tipo celular e via de anticorpo, tá? Pode ter os 2. Mas geralmente ela não acontece muito rápido não, em até 2 horas não, tá? Ela é mais tardia, então pode acontecer depois de um dia que teve contato com o alimento, depois de 2 dias às vezes, tá? As reações são mais tardias geralmente. Então, isso também dificulta, quanto mais tempo depois do contato do alimento a criança tem a reação, mais dificulta nessa investigação, né? Porque aí a gente começa a pensar em um monte de possibilidades, várias coisas que aconteceram ali na alimentação ou no dia a dia da família e da criança, o que pode ter acontecido.